Gente, ninguém continua pobre por falta de esforço, porque se a gente for pegar o padrão, né, todo mundo acorda cedo, trabalha muito, inclusive muita gente tem poucas horas da semana para descansar, porque acorda cedo, aí começa a trabalhar, para almoçar, vai até o fim do dia, chega em casa 7, 8 horas e tem poucas horas para descansar. Então, não é falta de esforço. Na verdade, é como você trabalha. Eu falo porque eu vivi um pouco disso. Então, eu não estou aqui para criticar nenhuma profissão, tá? Eu estou aqui para falar o que eu entendi, onde eu estava errando e como eu mudei, como eu comecei a prosperar de verdade. Vou dar um exemplo, tá? Se trabalhar muito fosse fazer as pessoas ficarem milionárias, vamos colocar aqui o padeiro, né, que levanta antes de todo mundo e quando a gente acorda, né, na padaria, o pão já está pronto. Então, se a gente fosse colocar as horas trabalhadas do padeiro, que ele trabalha de madrugada, eu não sei se você conhece algum padeiro rico. Se você conhece, me conta aqui, porque tem algo que ele está fazendo que nenhum outro padeiro está fazendo. Mas 99,99% dos padeiros não ficam ricos e eles trabalham muito. Mas eu estou aqui para te mostrar os erros, que foram os erros que eu também já cometi. Antes de eu falar o erro número 1, se você já sentiu que você está trabalhando muito, mas está ganhando pouco, deixa o like aqui para eu saber, né, que você se sente assim, e também para esse vídeo alcançar mais pessoas que se sentem assim também, e de certa forma a gente ajudar essas pessoas, né, porque aí você tá fazendo com que minha mensagem chegue até elas, tá bom? O primeiro erro que eu percebi que eu cometia, né, e eu precisava mudar, era que o meu tempo, ele tem valor. E quando você tá vendendo o seu tempo, né, o tempo, gente, ele tem um teto, sabe? Então assim, existe um teto invisível para quem vende hora. Muito difícil você vai conseguir passar desse teto, sabe? Porque você tá vendendo o seu tempo, né? Você tá vendendo a sua hora. Então, assim, gente, eu já vendi o meu tempo. E quando eu percebi que o meu tempo, ele tinha limite, eu comecei a construir algo que não dependesse totalmente do meu tempo, não dependesse totalmente de mim. A segunda coisa é que você está sendo eficiente no lugar errado. Exemplo, tá? Trabalhar muito não significa que você está trabalhando certo, tá? Se você tem um teto aí hoje onde você trabalha e não tem para onde você crescer, você está no lugar errado, sabe? Não adianta você estar trabalhando muito sem o ponteiro se mover, sabe? Imagina um relógio que o ponteiro não move, você fica trabalhando e o ponteiro não move. Gente, se não tem um teto, né? Se você não consegue crescer aonde você está trabalhando muito, né? E você está sendo eficiente no lugar errado. Se não tem para onde você crescer, você tem que repensar. Essa terceira coisa aqui, quando eu ouvi e quando eu comecei a aplicar na minha vida, no início, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e eu até pensei, nossa, será que isso não é egoísmo? Mas não é egoísmo, tá? Primeira coisa, você está guardando somente o que sobra. E como quase nunca sobra, você está guardando pouco. A lógica, né, eu ganho, pago tudo, gasto, faço tudo que eu preciso de fazer e o que sobra eu guardo. Se não sobrar, eu não guardo nada. E aí você repete esse ciclo aí, né? Só que a lógica de quem prospera de verdade é eu ganho, guardo pra mim e eu vivo com o resto. Gente, essa inversão aqui, ela é simples, mas ela muda tudo. Eu queria saber de você, quantos por cento que você gasta de tudo que entra na sua conta? Se você guarda alguma coisa, se você não guarda nada, você só escreve aqui assim, ó, eu não guardo nada, mas a partir de hoje vou seguir o seu conselho. Eu preciso te conhecer, saber o que você faz, porque aí eu sei o que eu trago aqui para poder te ajudar. E já deixa o like aqui também para esse vídeo alcançar mais pessoas. O ideal é que você guarde 10% de tudo que entra na sua vida, tá? Na sua conta, né, no caso. De tudo. Ah, se você é CLT ou se você é empreendedor, me conta aqui também. Guardar 10%. Por quê? Esses 10% você vai poder investir. Você vai poder ter um caixa. Então, se o pior acontecer ou enfim, qualquer coisa, você tem a sua reserva. Gente, eu falo que quem tem caixa consegue pensar, consegue agir. Vocês viram, né? A pandemia veio
E quem não tinha reserva, quebrou. Então, assim, eu falo assim, vamos supor que amanhã você é demitido, se você é CLT, entendeu? Qual que é a sua reserva? Com certeza, talvez já tenha acontecido. É por isso que eu quero saber. Você é CLT? Você é empreendedor? Quem é você? Eu vou te falar aqui agora, que é a quarta coisa. Eu diria que você não precisa ouvir o que eu vou te falar aqui e já sair pedindo demissão. Eu vou pedir demissão porque ela falou que eu estou construindo o sonho de outra pessoa, tá? Mas para você prosperar, para você ganhar dinheiro, você precisa entender se você está passando mais tempo da sua vida construindo o seu sonho ou construindo o sonho de outra pessoa. Porque se você estiver construindo o sonho de outra pessoa, automaticamente não sobra tempo para você construir os seus sonhos, concorda? E essa lógica, ela precisa mudar. Não significa que você precisa largar o seu emprego amanhã. Significa que você precisa pensar daqui 4, 5 anos, porque esse dia vai chegar. E o ano, ele tá passando tão rápido, né? E às vezes, eu tô te falando aqui agora, e daqui a um ano você vai estar me assistindo e você vai falar, nossa, já tem um ano que eu comecei a construir o meu sonho. Entende? Então, você não precisa sair daqui e falar, nossa, eu vou radicalizar, eu vou pedir, vou largar tudo. Não, sabe? Significa construir o seu sonho, nem que seja 1, 2 horas por dia, sabe? Então, assim, todo dia você vai tirar 1, 2 horas para começar a construir o seu sonho. Sabe por quê? O tempo, gente, ele vai passar do mesmo jeito. Então, assim, daqui um ano, essas horas, elas vão se transformando em algo seu. Se você não começar, o tempo, ele vai passar do mesmo jeito. Então, eu acho que essa aqui já vale até a sua inscrição para você maratonar o canal. Se inscreva aqui para você maratonar o canal, porque eu trago aqui conteúdo de mentalidade, crença, prosperidade. Vou trazer muito conteúdo aqui também sobre as minhas fontes de rendas, como eu trabalho, né? Eu tenho várias fontes de rendas, então se você quer saber quais são as minhas fontes de renda, se inscreva aqui e deixa o like para eu saber que você quer saber também. Eu vou trazer se vocês quiserem, né? Então, para fechar, eu queria dizer, gente, que ninguém tá ficando pobre porque é preguiçoso, porque não se esforça, tá? O que acontece é que nós fomos ensinados a viver construindo os sonhos de outras pessoas. Nós fomos treinados, né, a viver o sonho de outras pessoas e deixar o nosso de lado, os nossos projetos de lado. E só nós podemos dedicar em nossos projetos, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje a gente não vê mais, igual antigamente, os jovens trabalhando em supermercado, farmácia. Gente, eu fui numa farmácia aqui na minha cidade e tinha um senhor que ele já, com certeza, pela idade, ele já é aposentado e ele estava trabalhando lá. E assim, tem pessoas mais velhas trabalhando, né, fazendo essas funções, assim, manuais, vamos dizer assim. E o que eu percebi é que os mais jovens, né, eu acho que dessa geração 2000 pra cá, eles entenderam que o que eu falei aqui, né? Que o jeito de trabalhar mudou e que trabalhando para os outros, realizando, focando mais tempo no sonho dos outros, né? Você vai estar sempre realizando o sonho dos outros. Eu percebi que a geração de hoje, né? Parece que elas já vieram prontas para isso, né? Eles já dominam a internet. As crianças, gente, elas já nascem com o celular na mão. Então eu falo que é um ótimo caminho para quem quer essa mudança, para quem quer começar a construir algo, é a internet, sabe? Pra mim, o meu canal aqui, né, nós estamos em 2026, ele é um canal recente, então assim, antes aqui do canal, antes aqui do YouTube, eu já tenho uma história, né, e a minha vida mudou através da internet. Então, trabalhando com a internet, trabalhando no digital, eu já trabalhei, eu falo que desde nova, né, na verdade. Eu já trabalhei em comércio, trabalhei pouco tempo em comércio, acho que quando eu era mais novinha mesmo, sabe? 14, 15 anos ali, mas a partir dos meus 19 anos, eu trabalhei uma vez só, como é que fala? De carteira assinada.
E depois eu sempre empreendi, sabe? Sempre empreendi desde os 19 anos de idade. Porém, eu empreendia vendendo meu tempo também. Então, já vendi serviços, já tive loja de açaí, já tive várias coisas. Mas sempre vendendo o meu tempo. E aí, desde a pandemia, que eu comecei a trabalhar com o digital, né? Inclusive, eu vou trazer aqui as minhas fontes de rendas e algumas ideias também. Se vocês quiserem, comente aqui, ó. Traga as fontes de rendas para eu trazer para vocês aqui algumas fontes de rendas que, se eu estivesse começando hoje, em 2026, por exemplo, o que eu faria, sabe? E é isso, gente. Se inscreva no canal e maratona aqui, porque tem muito vídeo. Inclusive, eu vou deixar um vídeo muito maneiro aqui. Assiste aqui. Beijo da Wellen!